dia tem 24 horas para todo mundo, mas na realidade não é igual para todo mundo. E eu preciso te falar isso, porque hoje a gente vê muito conteúdo na internet dizendo o seguinte: é só acordar mais cedo, é só ter disciplina, é só fazer acontecer. Como se todo mundo estivesse partindo do mesmo lugar. Mas não está. Tem gente que tem tempo, tem estrutura, tem um apoio. E tem gente que está sobrevivendo. E isso muda tudo. Eu já vivi isso. Teve uma época na minha vida que era impossível fazer metade das coisas que hoje a internet diz que são básicas. Na realidade, era impossível fazer qualquer dessas coisas. Eu tinha um filho pequeno, muita responsabilidade, cansaço acumulado e muitas vezes faltava o básico. Teve momentos em que eu precisei escolher entre a comida e uma passagem de ônibus. E tem muita mulher vivendo isso hoje, criando um filho sozinha, sem apoio nenhum, sem ninguém para ajudar. E às vezes nem sequer recebendo pensão, ou tendo que correr atrás disso na justiça. E uma observação aqui, eu já corro atrás disso há 18 anos. E quem está de fora não faz ideia mesmo, gente, do que é viver assim. Então, quando eu vejo hoje esse tipo de conteúdo, eu entendo realmente os dois lados. Eu entendo que disciplina realmente é muito importante e te ajuda em muitas coisas. Eu entendo que a organização faz toda a diferença. Mas eu também sei que tem pessoas que estão em uma realidade onde isso simplesmente não se aplica. E talvez tu esteja se identificando com isso agora. E se estiver, já se inscreve aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que eu falo por aqui. Sobre a vida real, sobre sair do automático e começar a construir algo possível dentro da tua realidade. Mas vamos voltando para o vídeo. O problema é que ninguém fala disso. E aí a pessoa fica cansada, ela já está cansada, já está sobrecarregada, tentando dar conta do mínimo e de repente começa a se comparar. Começa a achar que o problema é ela. Começa a pensar que só ela não consegue, que ela é fraca, que não tem disciplina, que ela não é capaz, quando na verdade ela só está em uma fase bem difícil da vida. E isso precisa ser dito, porque nem todo mundo está no mesmo momento, nem todo mundo tem a mesma energia, a mesma condição, o mesmo suporte. Eu confesso que quando eu estava passando por toda essa situação da minha vida, eu me culpei muito. Eu achava que eu era totalmente incapaz. Por que estava todo mundo conseguindo e eu não? E, gente, essa época nem tinha, pelo menos eu não tinha acesso a redes sociais, internet. Eu nem sei se tinha ainda exatamente dessa forma. Acho que dessa forma que tem hoje, não. Meu filho já tem 20 anos hoje e ele tinha menos de um ano. E mesmo se tivesse, eu não teria a mínima condição de ter um celular bom, de ter esse acesso, porque mal eu tinha condições, mal eu tinha condições de manter o básico. Mas eu me sentia muito culpada. E graças a Deus eu não tinha esse acesso da internet, porque eu já me comparava com pessoas ao meu redor. E isso já me abalava demais, o meu psicológico e tudo mais. Imagina se eu estivesse me comparando com pessoas da internet. Então eu acho que o meu abalo seria muito maior. E hoje eu entendo que com a internet as pessoas estão se comparando ainda mais. E eu fico pensando que quem está passando pelo que eu passei
Naquela época, hoje com a internet, deve estar sendo muito mais pesado. Nem todo mundo tem a mesma energia, nem todo mundo tem a mesma condição e o mesmo suporte. E isso impacta diretamente no que cada um consegue fazer, isso é uma coisa óbvia. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode virar uma desculpa para a gente nunca mudar. Porque mesmo em fases difíceis, e talvez elas sejam exatamente para a gente aprender muita coisa, a gente pode sim dar pequenos passos, pequenos movimentos, pequenas decisões. E foi assim comigo. Eu não saí daquela fase fazendo tudo perfeito. Eu fui ajustando aos poucos, fazendo o que dava com o que eu tinha, que não era muito, mas eu fui tentando, sem romantizar, sem me cobrar, mas também sem me abandonar. Graças a Deus eu consegui me segurar nessa época. E esse é o ponto. Não é sobre fazer tudo que a internet manda, é sobre entender a tua realidade e fazer o melhor que tu consegue dentro dela, porque a internet ela cria muitas expectativas, mas a vida real ela é totalmente diferente. Sem comparação, gente, sem culpa, sem se diminuir, porque enquanto tu te compara com alguém que está em outra realidade, tu só se frustra. Mas quando tu começa a olhar para a tua própria vida e fazer o que está ao teu alcance realmente, aí a mudança começa. Então sim, o dia tem 24 horas, mas a forma como cada pessoa vive essas 24 horas é completamente diferente. E isso precisa ser respeitado, precisa ser validado, inclusive por ti mesma. Valida o teu progresso, valida o teu esforço, valida tudo aquilo que tu faz e para de olhar para a situação da outra pessoa. Porque ninguém além de ti sabe o que tu está passando hoje. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito algum sentido para ti. Se tu gostou, clica no gostei, compartilha com alguém que precisa estar ouvindo essa mensagem. Continua vendo os vídeos aqui. E eu te espero no próximo. Um beijo, até mais!